Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre os sistemas de TI. Os tópicos a serem abordados nessa aula são conceito, importância, vantagens da TI, características de sistema de TI, controle da TI, cultura da informação, sistema de informação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de apontar a real importância dos sistemas de informação, entender as principais características dos sistemas de TI, compreender o que é a cultura de informação. Os sistemas de TI. Primeiramente, vamos definir o que são sistemas. Você consegue responder a essa pergunta? Consegue dizer em que situações a palavra sistema apareceu em sua vida, em sua profissão? O que é, então, um sistema? Pela definição do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, sistemas podem ser definidos como um complexo de elementos em interação. Então vamos pensar assim. Na nossa sociedade, não temos os sistemas de transporte, o sistema de saúde, o sistema educacional. Vejam quantas situações o termo sistema aparece para nós. Bom, na questão aí da biologia, onde inicialmente foi aplicada a TGS, os sistemas ajudaram a entender uma série de conceitos que antes eram apenas estudados, verificados isoladamente. A ciência seguia essa linha de raciocínio, de analisar um conceito isoladamente. Desde o momento em que a TGS apareceu, a Teoria Geral de Sistemas, a visão passou a ser mais abrangente, holística. Ou seja, um elemento eu não vou analisá-lo apenas isoladamente, e sim dentro de um conjunto. Mas o que então esse conceito sistema tem a ver com nós? Dentro do nosso ramo tecnologia da informação, sistemas de informação, será que esse conceito sistema agrega em algo? A resposta é sim. Dentro dessa noção de que sistemas vêm a ser um complexo de elementos em interação e que eu não vou analisar esses elementos apenas isoladamente, mas sim dentro de um conjunto maior, conjunto este que tenha um objetivo. Ótimo! Pensem então numa organização, numa empresa. Dentro de uma organização, nós temos vários elementos que interagem entre si. Temos, por exemplo, o sistema de RH, o sistema financeiro, o sistema de gestão de estoque. E todos esses sistemas interagem entre si dentro da organização. Bom, conforme os tempos se passaram, a globalização veio e as empresas precisam cada vez mais gerenciar uma grande quantidade de dados e de informações. Eu preciso de uma tecnologia que faça com que esses sistemas interajam entre si, produzam informações necessárias à tomada de decisões estratégicas. E é nesse momento que aparece a TI. O que seria então tecnologia da informação? A tecnologia da informação agrega em algo pros sistemas, pros chamados sistemas de informação? A tecnologia da informação tem como finalidade principal informatizar os sistemas para administrar os mais variados ramos de uma empresa, como administração financeira, processos produtivos, controle de estoques, distribuição e muitas outras aplicações.
Conseguimos, então, entender que a tecnologia da informação vem dentro dessa linha de trazer uma forma, um meio, pelo qual os diversos sistemas dentro de uma organização consigam interagir, produzir informações que serão necessárias às tomadas de decisões, fazendo com que as empresas obtenham aí, conquistem os seus objetivos, suas metas, produzir lucros, aumentar fatias de mercado, entre outros. Conseguimos então resumir as principais vantagens da tecnologia da informação. Vamos a elas. Redução de custos operacionais e administrativos, flexibilidade empresarial, facilidade de análise para tomada de decisão, melhoria da comunicação e proximidade da clientela, melhoria no sistema de informações, possibilidade de decisões à distância, torna a empresa inteligente. Dentre essas vantagens, duas nos chamam a atenção. A primeira delas é a facilidade para a tomada de decisão. Por quê? Quando eu tenho um sistema que consegue conectar vários outros a partir de uma tecnologia, como assim? Eu tenho os departamentos financeiro, RH, marketing, compras, dentro de uma empresa. Se eu dispor de uma tecnologia, um sistema de TI, que faça com que a informação circule, seja coletada, propiciando então os executivos tomarem aí as melhores decisões, logicamente eu consigo que a minha empresa seja mais assertiva, tome decisões mais acertadas. Hoje em dia, inclusive, com os bancos de dados, com a computação em nuvem, indústria 4.0, IoT, entre outros elementos, os executivos conseguem, inclusive, tomarem essas decisões à distância. É possível, por exemplo, que um executivo financeiro consiga decidir-se pela compra ou não de um determinado material, autorizar aí que seja feito um pedido junto a um fornecedor à distância. Ele pode estar aqui no Brasil e uma compra aí ser efetuada na China, na Europa, ele vai ter acesso online aí ao quanto ele tem de estoque, se é ou não necessária fazer essa compra neste momento, se as projeções de vendas justificam que essa compra seja feita neste momento, entre outras situações. Características de sistemas de informação. Vamos pensar a seguinte situação. Um sistema de informação possibilita que a informação circule dentro da organização, dentro dos vários sistemas existentes, possibilitando então a melhor tomada de decisões. Mas será que existem alguns elementos? Resposta: existem. Quando pensamos em sistemas de informação, nós temos basicamente três elementos que interagem entre si: a tecnologia, as pessoas e a própria organização. Vamos entender isso melhor. Tecnologia envolve o meio pelo qual a informação vai circular. Tecnologia é um meio e não um fim. Mas como isso funciona no âmbito dos sistemas de informação? Conforme vimos na ilustração, um sistema de informações ele precisa que as pessoas, que são os usuários, consigam dispor de informações para tomarem melhores decisões. Porém, essas informações, elas vêm aí da organização, que é composta de vários departamentos, setores, entre outras situações. Então vamos nos atentar nas organizações. Temos, por exemplo, o departamento financeiro, RH, compras, marketing, entre outros.
Esses departamentos, esses setores, a organização em si, a estrutura formal da organização é composta de pessoas, que serão os usuários. Se eu conseguir dispor de uma forma, de um meio pelo qual a informação da organização venha para as pessoas e elas consigam tomar então melhores decisões, esse é o caminho. E quem vai concretizar isso é a tecnologia. Aí que está o grande desafio, pois, a depender das organizações, do seu porte, do seu grau de complexidade, eu vou precisar de uma tecnologia mais avançada, pois, do contrário, a informação estratégica não chega às pessoas. Então percebam que a tecnologia vai ser um meio e não um fim, pois eu vou moldá-la, a tecnologia, conforme a necessidade. Se eu tenho organizações muito complexas, preciso então de uma tecnologia que faça com que esses dados sejam trazidos às pessoas de uma forma clara, objetiva, que a informação esteja disposta no momento necessário. Um sistema de TI, em essência, ele deve ser eficiente, ou seja, cumprir aí com a finalidade e trazer uma forma pelo qual as pessoas, os usuários, consigam utilizar as informações e tomarem melhores decisões. Quais seriam as principais características de um sistema eficiente? Desempenho, suporte, flexibilidade e facilidade de uso. Um sistema de TI eficiente, conforme vimos no nosso quadro, ele precisa ser um meio, uma forma pela qual as organizações, os departamentos, consigam produzir informações, coletar informações, e as pessoas, então, que são os usuários, clientes, fornecedores, funcionários, vão fazer com que sejam produzidas decisões mais assertivas. Logo, a tecnologia vai ser um meio para isso. Bom, pensem assim, de nada adianta uma organização que o grau de complexidade seja baixo, não necessita aí gerenciar uma quantidade de dados tão alta. Já pensou se essa empresa instala um sistema, uma tecnologia super complexo, caro, de difícil utilização por parte dos usuários? Bom, nesse caso, o sistema de informação não foi eficiente, pois uma das características é facilitar a tomada de decisões. Deve ser de fácil uso. Nessa organização, para o tipo de usuário que nós temos aí nessa empresa, não justifica uma tecnologia tão avançada assim. Eu não preciso. Equilíbrio é a palavra-chave quando pensamos em sistemas de informação. Lembrem-se sempre do tripé. Eu tenho organizações, pessoas, e a tecnologia é um meio, não um fim. Então, os sistemas se adaptam aos usuários modernamente, e não o contrário. Será que você consegue trazer algum exemplo prático disso que acabamos de falar? Eu tenho um. Fiz recentemente uma apólice de seguros. Seguros, aquele produto que eu arco com um prêmio todo mês, para que, caso ocorra um sinistro comigo, invalidez, morte, eu receba então uma indenização. Mas o foco aqui é trazer a abordagem que o corretor teve comigo. Nós marcamos uma reunião em determinado local e na reunião ele fez uma série de perguntas para mim. Minha idade, se eu tinha algum tipo de doença, ou seja, ele estava coletando dados. Ótimo. Feita essa parte de coleta de dados,
ele dispunha de um sistema online que ele conseguiu ali simular as coberturas para mim e o quanto eu deveria arcar de prêmio. Eu achei super interessante essa assertividade, ou seja, de forma online, ele conseguiu ali naquele momento coletar os dados aderentes à minha realidade, fez ali uma proposta de produto para mim e eu consegui então tomar uma decisão tranquilamente. Eu verifiquei que sim, aquele produto era o mais aderente para mim e fechei a apólice. Chama a atenção que o sistema que ele dispunha era um sistema adaptado àquela realidade. Ele conseguia inserir os dados e já vinha com uma proposta de produto. Isso ajudou bastante para que ele fechasse essa venda. Controle da TI. Já ouviu falar a respeito do termo controle? Controle nada mais são do que indicadores que vão mostrar se o que foi planejado está ou não sendo executado. Se existem distorções, ou seja, se algo está fora aí dos conformes. Dentro da nossa área de TI, devemos nos atentar para o chamado suporte da TI. Modernamente, muitas empresas ainda fazem esse suporte interno, o que pode ser algo bom no sentido de redução de custos, porém, nós temos o risco de concentração. Vamos entender isso melhor. Já se deparou com aquele cenário que você está trabalhando na sua empresa, de repente o servidor cai, você não consegue ter acesso a mais nada. E aí fica todo mundo assim na empresa. Ah, precisamos chamar o fulano de tal, pois é ele que conserta o servidor. Já pensou se o fulano de tal estiver de férias? E aí, como fica a questão dos sistemas dessa empresa? Modernamente, muitas fazem assim, contratam fornecedores. Os próprios fornecedores das tecnologias servirão como suporte. Não tenho a resposta de qual é o melhor cenário para você. Devemos ver o nível de complexidade da minha organização, os dados que eu trabalho e se é ou não necessário dispor de um suporte técnico, um terceirizado, um terceiro aí que venha e faça esse acompanhamento. Cultura da informação. Sabe dizer o que vem a ser cultura? Basicamente, cultura organizacional são os costumes, regras, tradições de um determinado grupo. Cada organização tem uma cultura. O termo cultura organizacional veio na década de 50 com o professor Edgar Schein, que dizia exatamente isso, que cultura são interações entre os grupos, normas, valores. Numa empresa, eu tenho vários setores. Cada um deles tem a sua cultura, as suas informações, as suas regras. Porém, esses subsistemas fazem parte de um maior, que é a própria organização. Eu preciso, então, de uma tecnologia que faça com que essas informações desses subsistemas, dessas subculturas, interajam para produzirem decisões, tomadas de decisões assertivas em prol dessa organização. Lembrem-se que os sistemas de informação propõem o quê? Que haja uma interação da empresa. Então, eu da área de marketing consigo saber, por exemplo, se o meu fornecedor vai ter ou não condição de atender ao determinado pedido. Então, de nada adianta o meu vendedor tirar um pedido se a minha área de produção não vai conseguir atender aí no prazo que ele acordou. Necessita haver uma integração. Essa é a proposta da cultura de informação. Integrar os diversos subsistemas, produzindo informações para facilitar as tomadas de decisão.
trouxe para vocês uma dica para se aprofundarem aí em sistemas de informação e também um livro e um filme. Aproveitem e consigam aí se aprofundar nesses temas. Dica de leitura: Sistemas de informação. Dica de cinema: a rede social. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre sistemas de TI. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!